Mas hoje abrimos o programa falando, sobre a importância dos transplantes, Teremos uma pauta sobre isso. E vocês viram, gente, um vídeo que está circulando nas redes sociais, de um rapaz que teve um contingente, assim, de pessoas, mais de 10 pessoas que foram resgatá-lo de uma trilha. Vocês viram esse vídeo? É impressionante. Ele estava fazendo uma trilha no Rio de Janeiro, exato. E não ia chegar a tempo em Minas Gerais para fazer o transplante. Porque tem que ser muito rápido, Sim, Para você hora. conseguir receber um órgão quando chega a sua hora, você tem que correr. Então, ele recebeu a ligação, ele teria que voltar à trilha e ainda teria que fazer a viagem. E nós temos esse vídeo. Vamos conferir? Vamos. Aí, pessoal, o bombeiro chegando agora, fazendo contato com o Ricardo. Muita emoção, né? Muita emoção de todos. Imagina a emoção, Tudo que ainda tá foi com emoção, passando na mente dele. 9 anos esperando um rim, gente. Chegou a hora. E deu certo? A diretora tá dizendo que deu certo a cirurgia, Ai, que graças bom, a Deus. que maravilha. Deu certo. Ai, que bom. Que legal. Nossa, que alegria. E é isso, A gente vê ali o helicóptero dos bombeiros, o aparato público tem que estar à disposição da população, porque é pra isso que a gente paga imposto, gente. Concordo super. Dá orgulho de ver esse tipo de coisa, Por mais verdade. ações como essa, não é? É verdade. E ele chegou com 1 hora de vantagem, assim, no período limite, que ele quase, tinha. né? Isso, no período que ele tinha que estar para receber o órgão. Então foi um sucesso. Ai, que maravilha. Notícia boa, notícia Muito bom. boa. Obrigado alegria. aos bombeiros, obrigado aos policiais, obrigado, verdade. porque eles Toda a realmente, equipe. Porque, e que bom também que a gente está vendo isso com mais frequência, Esse lance do próprio transplante do Faustão, eu acho que abre também olhares. Porque assim, eu não me lembro de ter escutado falar que os bombeiros faziam essa história toda de pegar a pessoa e levar faz essa batalha da vida, Sim, é verdade. Para levar a pessoa. Então, por mais momentos que a gente tenha, Por mais vitórias como essa, é Num verdade. dia tão especial como hoje, dia 27 de setembro, que é o Dia Nacional da Doação de Órgãos, é delicioso trazer histórias inspiradoras. Essa é uma data que, além de conscientizar a população sobre a importância de ser um doador, ela celebra gestos generosos que salvam tantas vidas. Recentemente, com o caso do transplante, que falamos várias vezes aqui da fofoca, do Faustão, que foi um tema muito presente na mídia como um todo, mas ainda existem muitas dúvidas sobre quem pode doar, órgãos que podem ser doados e muito mais. Por isso, a Camila Galetti vai nos ajudar a encontrar essas respostas. Ela está no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde acontece agora uma campanha para incentivar a doação de órgãos. Tudo bom, Ká? Oi, Pamela, boa tarde para você, boa tarde para você que está acompanhando Mulheres. Sim, estou aqui, olha, bem em frente ao prédio dos ambulatórios do Hospital das Clínicas. Hoje, dia 27 de setembro, é o dia da doação de órgãos. Então, aqui estão reunidos profissionais, também pacientes que foram transplantados, outros pacientes que estão na fila, todos reunidos para tirar o maior número de dúvidas da população que está passando por aqui. Eles entregam panfletinho, balinha para chamar a atenção dessas pessoas. Agora eu vou conversar com o Edivaldo. Edivaldo, pode chegar mais? Tudo bem com você? Tudo bem. Ele que é enfermeiro e diretor da organização de procura de órgãos. A gente viu esse vídeo, tão impactante que aconteceu, de uma história feliz, que deu tudo certo. E o trabalho deles é justamente esse, fazer essa ponte entre o doador e o receptor. Explica para aqui um pouquinho como funciona. Então, o trabalho da organização de procura de órgãos é fazer essa interlocução quando você tem a situação do diagnóstico de morte encefálica dentro de um hospital com a família e as equipes transplantadoras Central Estadual de Transplante.
É um trabalho complexo que requer tempo e o tempo é essencial para que a gente possa ofertar esse órgão com segurança para os receptores. Tem o tempo da família, que é o tempo de receber a notícia da morte, assimilar essa notícia da morte e o momento de conversar com essa família para apresentar a possibilidade da doação e ela fazer aí a escolha do caminho. Agora, como é que é feito essa abordagem? Em que momento vocês chegam até a família para falar sobre esse assunto? A gente precisa avaliar essa família, né? Se ela está preparada para conversar sobre a doação de órgãos. Na maioria das vezes, na imensa maioria das vezes, essa conversa ocorre logo após a notícia do diagnóstico da morte encefálica. Óbvio que tem toda uma técnica deste profissional para chegar junto dessa família e apresentar esta possibilidade de doação. É um momento em que a família precisa de muito apoio, de muito acolhimento. E o nosso trabalho é baseado em 3 pilares de relação de ajuda com essa família. Primeiro, que é a empatia. Segundo, que é o respeito pela família. E o terceiro, que é a autenticidade dentro desse processo. Nós estamos lá para ajudar a família a escolher o melhor caminho. E assim, a gente sabe que a doação é um excelente caminho. Com certeza. Agora, você estava falando aqui um pouquinho antes nos bastidores e ele decidiu aqui também abrir a experiência que você teve com a sua família. O que aconteceu, Edivaldo? Então, na minha família, a minha irmã ela teve morte encefálica, tá? E ela, sempre em vida, ela falava que se um dia ela morresse, ela queria doar os órgãos delas para transplante. E quando aconteceu, isso foi... A primeira pessoa que lembrou dessa história foi o esposo dela. Olha, ela queria doar órgãos para transplante. E aí a família se reuniu. Eu já trabalhava com doação há muito tempo aqui no Hospital das Clínicas. A família toda se reuniu e nós acatamos o desejo dela, que era ser doadora de órgãos. Por isso que eu acho muito importante a gente manifestar em vida que a gente é doador de órgãos para a gente ajudar a salvar a vida de outras pessoas. Olha, Edivaldo, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigada pelo seu depoimento. Ele vai continuar o trabalho dele aqui, muito obrigada. Agora é o seguinte, para encerrar, daqui a pouquinho eu faço uma próxima entrada, vou conversar com um médico cirurgião para tirar mais dúvidas específicas para vocês também, mas eu quero encerrar com a Rita, que maravilhosa. A Rita, gente, estava me contando que foi transplantada há 21 anos e foram 2 órgãos. 2, fígado e rim. Fígado e rim. E ela tá maravilhosa. Que feliz da vida, saúde, tudo bem? Obrigada. E eu estou aqui para dar um recado para você. Seja doador de órgãos. Se declare doador. Para doar, basta só avisar a família. É isso, e salve vidas. E é com a história linda da Rita, com essa galera linda que está aqui fazendo esse trabalho maravilhoso, que eu encerro e volto daqui a pouquinho para tirar mais dúvidas para vocês, tá bom? É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cá. E um beijo pra Rita, né? Maravilhoso ver sorrisos como esse. Com Traz, certeza. assim, um quentinho no nosso coração. E é importante demais falar sobre doação de órgãos para que a gente veja cada vez mais sorrisos como esse. Vamos voltar agora a conversar com a Camila Galete, que está ao vivo no Instituto Central do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Afinal, hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos. E o Instituto está fazendo uma campanha muito bacana de conscientização, não é, Cá? É isso mesmo, Pamela. Nós estamos aqui, olha, bem do ladinho da unidade de transplante, numa sala, inclusive, onde os médicos cirurgiões se reúnem para traçar, né, as metas, os planejamentos, os transplantes que são realizados aqui. E quem está ao meu lado é o Dr. Vinícius Rocha Santos. Ele é cirurgião de transplante de fígado e órgãos do aparelho digestivo, mais de 20 anos de profissão, né, doutor? Agora, explica um pouquinho pra gente, para quem é leigo no assunto, mas quer se tornar um doador, como é que funciona? Qual é o processo? Pergunta muito importante, Camila. É importante que todo mundo saiba, os telespectadores, todos, que a chance de vocês precisarem um dia de um transplante é 4 vezes maior do que a chance de você ser um doador. Portanto, cada um da gente pode precisar. E o que a gente precisa fazer? O que é mais importante? Que seja falado com os familiares diretos, seja numa reunião de almoço, de jantar, festas de finais de ano, que você fale, olha, eu sou um doador de órgãos, eu vou partir daqui, meus órgãos possivelmente serão consumidos aí, e eu gostaria que alguém
continuasse essa aventura aqui e gostaria de ser um doador de órgãos. Essa é a parte mais importante, porque na dor, os familiares vão, sem dúvida nenhuma, lembrar de qual era o desejo daquela pessoa. Então, falem o tempo todo. Discutam sobre o assunto em família, em amigos, isso é muito importante. Agora, quais são os órgãos que podem ser doados? Olha, cada doador pode beneficiar, às vezes, mais do que 10, 15 pessoas. Então, podemos doar o fígado, os 2 rins, os pulmões, coração, tem também doação de o pâncreas, doação de tecidos, pele, vasos, então, ossos, inúmeros órgãos aí podem beneficiar, às vezes, mais do que 15 pacientes que estão realmente precisando de um transplante. Agora, a gente pode ser um doador vivo também, não é isso, doutor? Sim, a princípio todos podemos ser um doador vivo, contanto que respeitemos algumas limitações. Por exemplo, você tem que ter 2 órgãos, então você pode ser um doador de rim, você pode ser um doador de fígado, e normalmente a doação é realizada entre parentes próximos, 1º, 2º grau. Aqui no Brasil só é permitida a doação entre parentes, para que não haja nenhum conflito de interesse, nenhuma comercialização. Haja visto que o nosso serviço, o SUS, para quem não sabe, o nosso serviço é o principal serviço do mundo em transplante público. É um orgulho absurdo para o nosso país. A intermediação de todos esses transplantes feita de uma forma muito honesta, muito séria, com uma dedicação de dia e de noite que levou anos para ser construído. Então, nós nos orgulhamos muito disso. É importante o senhor falar desse assunto porque, claro, ultimamente, né, por tudo que tem acontecido, famosos precisando ou sendo transplantados, muitas pessoas criaram dúvidas a respeito dessa segurança, dessa credibilidade do trabalho de vocês. Então, a importância de falar que, sim, no Brasil, infelizmente, muitas coisas não funcionam, mas a gente pode se orgulhar porque o SUS e essa parte, principalmente de transplante, funciona sim, não é, doutor? Nós somos um exemplo para a América Latina, no quesito doação para a América do Norte, para a Europa, de como se realiza um sistema público adequado. A equipe de transplante não tem acesso a quem vai distribuir o órgão, o receptor não tem ao doador. É um sistema de uma seriedade absurda, que nos traz um orgulho que o mundo reconhece isso. Mas é natural que existam dúvidas. No entanto, nós estamos aqui justamente para esclarecer. É maravilhoso o sistema, funciona com uma integridade absurda. Agora, essa fila tem mais ou menos cerca de 50 mil pessoas ou mais. Nem todas essas pessoas vão conseguir esse transplante, mas muitas irão conseguir. É para todo mundo? Porque até você estava me contando que em outros países só recebem o órgão quem paga um seguro de vida, ou enfim, um seguro-saúde, exatamente. Mas aqui no Brasil não. O transplante ele é para todo mundo. O transplante no Brasil, a fila ela é única, cada estado tem a sua fila, é independente de cor, nível social, ela é absolutamente única, é totalmente público para quem não tem seguro, entra na mesma fila, tem o mesmo direito, os resultados semelhantes, diferente de muitos países que a gente recebe, inclusive daqui da América do Sul, da América Central, que só quem tem seguro consegue fazer o transplante. Por isso que hoje nós temos em torno de 40%, 35%, 40% de negativas familiares para a doação. Certo? Então, a nossa campanha é justamente nesses 50 mil que você falou, que está entre córneas, rim, fígado, é que nós avancemos nesse número, que esse 40% diminua e quem sabe um dia fique zero, né? Sabendo que está doando e que um dia vai precisar disso. Olha, então, a importância de você falar com a sua família, eu quero ser um doador de órgãos. Então, eu vou aproveitar esse momento e já vou deixar aqui registrado o meu, já estará gravado. Eu sou uma doadora de órgãos.
fica aqui o meu registro e para vocês conversem, discutam, porque falar de morte não é uma coisa muito gostosa de se falar em família, mas é importante e uma pessoa pode salvar muitas vidas, doutor. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Obrigado a todos. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Camila. Obrigada, doutor. E aproveitando o seu gancho, repito também, eu também sou doadora de órgãos. E nesse Dia Nacional da Doação de Órgãos, temos uma história feliz aqui no estúdio. Giovana Fiore, seja bem-vinda. Pamela, muito obrigada. Muito feliz, é uma alegria estar aqui falando sobre um tema tão importante que é a doação de órgãos. A Giovana, gente, ela recebeu um rim há 4 anos, certo? E ela fez disso uma causa. Então, hoje, ela é fundadora do Instituto Deixe Vivo. E é uma alegria te receber, porque eu tive a oportunidade de ir à casa da Giovana 3 meses após o transplante. Então, eu vi o início e agora estou te vendo 4 anos depois, forte, firme, trabalhando. E isso é fantástico, né? A sua vida foi transformada. Sim, eu costumo dizer que a doação de órgãos, ela transforma vidas, né? Quando você foi me visitar, eu tinha acabado de transplantar, ainda conhecendo como que era a vida como transplantada, já tinha o projeto, mas eu até fui rever a entrevista essa semana, toda quietinha lá. Não, hoje eu acho que eu posso dizer que o transplante me floresceu, sabe? Hoje eu sou uma pessoa mais forte, eu consigo raciocinar melhor, eu vivo melhor, eu tenho mais liberdade para comer, eu aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida, né? Então, beber água, tomar banho, né? Na época que eu fazia hemodiálise, que isso era mais restrito. Então, o transplante mudou a minha vida e com certeza da minha família e dos meus amigos que me amam tanto e que queriam me ver bem. Como que era a sua vida antes do transplante? Você nasceu com uma condição, né? Com um problema renal. Sim, eu nasci com uma insuficiência renal e aí os meus pais descobriram quando eu tinha 4 anos. E aí eu tive uma infância normal, né? Não lembro de existir sem precisar tomar remédio, então a minha vida inteira eu tomei remédio para preservar a saúde desse rim. Quando eu fiz 25 anos, eu descobri o diagnóstico, né, que eu precisava de um tratamento substitutivo, que eu estava com quase 15% da função renal, que já é quase o último estágio da doença. E aí o médico falou, você vai precisar ir para hemodiálise e depois entrar para a lista de espera de um transplante. E foi nesse momento que eu falei, como assim, né? Aí eu fui atrás de alguns dados, né, sobre transplantes no Brasil. Eu já era uma doadora de órgãos, mas você tá do outro lado, Pamela, é muito diferente. Eu falo que a doação de órgãos, ela é visceral para mim, porque eu vivi na pele realmente o que é estar numa lista, esperar. E mais do que isso, acho que eu aprendi como que o sistema funciona, né? O que a gente acabou de ver lá na entrevista. Que é um sistema único, perfeito. Independente de você ter ou não ter plano de saúde. O que difere é a gravidade. Exatamente. O que difere é se você tem... Cada órgão, na verdade, tem um tipo de seleção, digamos assim. Quando é transplante de coração, a estatura, o peso importam, né? E a gravidade também. Então, a gente tem pessoas que transplantam muito mais rápido, né? Isso é normal de acontecer. Eu fiquei 1 ano e 11 meses na espera e achei que estava super preparada para essa ligação. Como foi a ligação? Achei que eu estava super preparada. Bom, eu estava jantando com os meus pais, fazendo um risoto. Eu vou contar porque esse detalhe depois. E aí, a minha médica, ela cuida de mim já há mais de 20 anos. E eu recebi uma mensagem no celular, ela falando assim, amada, chegou um rim para você. Aí eu pisquei, sabe quando você pisca várias vezes assim? Eu falei, meu Deus, e a panela no fogo. Sem acreditar, Aí eu dei um grito. Falei, mãe, meu Deus, meu rim chegou e tá. Foi uma correria. Daí a médica me ligou, me contou. Nós, enquanto pacientes, temos direito de saber algumas coisas sobre a pessoa que vai doar, né? Então, idade, qual que foi a condição da morte, se a pessoa estava em um bom estado de saúde. E aí, eu transplantei. No dia seguinte, ainda fui para hemodiálise, 6 horas da manhã, eu estava lá na hemodiálise. E aí, no dia 23 de maio de 2019, aconteceu a minha cirurgia. E por que do risoto? Todo dia 23 de maio, a gente faz risoto na minha casa. É dia do então, risoto. Virou tradição, é dia do risoto. É dia da alegria. E a sua vida mudou totalmente depois do transplante. Quais são os cuidados necessários? Há uma fase, né, que exige bastante cuidado.
Sim. Eu defendo muito que o paciente tem que ser protagonista da sua jornada. Então, eu tenho meu papel dentro do transplante por ser transplantadas. A primeira coisa é tomar as medicações, né? A gente toma as medicações imunossupressores para manter o órgão saudável, para que o corpo não rejeite aquele órgão. Então, a gente toma a cada 12 horas, geralmente, a maioria dos transplantados. E, claro, ter uma vida saudável, fazer atividade física, isso que cada um tem que fazer, todo mundo, independente se é transplantado ou não. E quando a gente transplanta, a gente tem mais forças, a gente tem mais vontades. O meu médico falava assim, Giovana, você não sabe o que é se sentir bem até você transplantar. Falei, bobagem, doutor, tô ótima. E ele tinha razão. Realmente, hoje eu me sinto melhor, sou uma pessoa muito melhor. E em que momento que você decidiu fazer dessa oportunidade de vida uma causa e criar um Instituto Deixe Vivo? Tá. Bom, quando eu descobri que eu ia entrar para a lista de espera de um transplante, eu fui atrás de alguns dados, né? Segundo a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos, naquela época, 2017, a gente tinha quase 30 mil pessoas esperando por um órgão. Eu falei assim, eu vou entrar nessa fila. O que eu posso fazer sobre isso? Eu criei um perfil nas redes sociais para contar a minha história e falar sobre doação de órgãos. Naquela época, as redes sociais não tinha essa coisa de stories, era tudo muito no começo ainda, né? E não tinha ninguém que falava sobre isso. Eu fui me conectando com as pessoas e tudo mais, o perfil foi crescendo. Depois do meu transplante, eu pensei assim, será que tem gente que quer trabalhar com doação de órgãos, falando sobre doação de órgãos junto comigo? E tinha. E foi muito especial, porque tem gente que, enfim, eu formei uma equipe, né? A gente criou a Rede Deixe Vivo, e não teve outro caminho a não ser criar uma ONG. Então, hoje, o projeto Deixe Vivo, quando você me entrevistou lá em 2019, que era só um perfil na rede social, se tornou um instituto, uma organização para falar sobre a importância da doação de órgãos e também para falar sobre a representatividade dos pacientes transplantados, que é muito necessário. E, claro, sobre saúde renal. Eu precisei de um transplante porque eu nasci com uma insuficiência renal, mas muitas pessoas adquirem a doença ao longo da vida porque não tem uma atenção básica à saúde. Então, a gente também defende isso. Vou já passar então para você o @Deixe Vivo para que você siga nas redes sociais e conheça mais desse projeto. E o @ da Giovana Fiore, Giovana com 2 N's, Giovana Fiore, hoje casadinha, mora com o namorado, tá sempre perto dos pais, feliz da vida, transplantada. E Gil, pra gente encerrar esse bate-papo, o que o pessoal de casa tem que saber para se tornar um doador de órgãos? É preciso fazer algo ou é só avisar a família? Para você ser um doador de órgãos, você precisa avisar a sua família dos seus valores, da sua decisão. A escolha é sua, mas eles que dirão por você quando for o momento certo. Então, eu vou falar o que eu sempre falo. Hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira. Dá para marcar uma pizza e trazer essa conversa em pauta, falar sobre a importância de ser um doador e da sua vontade de ser um doador. Doar órgãos é salvar vidas e hoje eu tô aqui com você, porque uma família disse sim e salvou a minha. E quanto mais famílias disserem sim, menos pessoas nós teremos nessa fila. Perfeito. Ai, que delícia. Me dá um abraço, adorei te ver. Obrigada, Pan. Muito obrigada por estar conosco obrigada, hoje obrigada nesse dia mesmo. tão importante. Obrigada Obrigada. mesmo.